Bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos ao ProLabore Online. Antes de mais nada, eu quero agradecer ao professor Carlos Cruz, diretor do ProLabore, que muito gentilmente permitiu que essa aula seja transmitida aos alunos da Faculdade Padre Arnaldo Jansen, instituição na qual tenho a honra de lecionar as matérias de Direito Tributário 1 e 2, respectivamente para o 9º período e para o 10º período. Essa aula, então, será disponibilizada para os alunos do 9º período em virtude da necessária complementação da carga horária por causa da Copa do Mundo, quase um mês de recesso por causa de Copa do Mundo. É brincadeira, né? Mas, enfim, tem gente que gosta de fazer o quê? Então, vamos lá começar o nosso tema da extinção do crédito tributário. Antes de mais nada, eu quero lembrar a você aquilo que nós não podemos esquecer nunca, ou seja, a sequência segundo a qual os fenômenos ocorrem no mundo tributário. Vejamos. Tudo começa, então, com a ocorrência do fato gerador. Ocorrido o fato gerador, nasce obrigatoriamente a obrigação tributária. Nasce ainda numa situação de iliquidez, ok? Vai ser liquidada através de uma das modalidades de lançamento, constituindo-se então o crédito tributário. O crédito tributário inevitavelmente nasceu para ser extinto. Então, a extinção do crédito tributário é uma certeza. Mais cedo ou mais tarde, o crédito tributário vai ser extinto. E o tema da nossa aula hoje é exatamente as modalidades de extinção do crédito tributário. Vejamos. Extinguem o crédito tributário. Primeiro, o pagamento. Nada mais natural. Se o crédito tributário é dívida de valor, não há dúvida de que o crédito tributário será extinto pelo pagamento, ok? O pagamento do crédito tributário está previsto lá no artigo 156, inciso 1º do Código Tributário Nacional. Então, olha lá, o pagamento em dinheiro é a regra, o pagamento em dinheiro é a grande regra, claro? Muito bem. Alguns detalhes sobre o pagamento aparecem a partir do artigo 157. Olha lá, a imposição de penalidade não ilide o pagamento integral do crédito tributário. Então, veja, a penalidade tributária não é substitutiva do crédito tributário, ainda que a penalidade seja em percentual maior que o próprio crédito tributário. Então, veja só, eu posso ter uma multa de 150%, uma multa de 225%, como é comum, e nem por isso eu estou desobrigado do pagamento do crédito tributário pelo simples fato de ter pago a respectiva multa. Claro, a multa, como você sabe, é uma forma de estimular, se é esse o termo, de estimular o pagamento tempestivo do crédito tributário, ok? Muito bem, então não é porque você pagou a multa que você está dispensado de pagar o crédito tributário. Bem, olhe lá, o pagamento de um crédito não importa em presunção de pagamento, quando parcial, das prestações em que se decompõe. Imagine que você tenha comprado uma televisão à prestação numa casa qualquer de eletrodomésticos e te deram um carnê para que você pague todo mês. Claro, lá nos termos do Código Civil, basta que você faça prova do pagamento da última parcela para que haja a presunção do pagamento das anteriores, para que haja a presunção
do pagamento das anteriores. Claro, se você perdeu todos os comprovantes anteriores e tem só o comprovante do pagamento da última parcela, lá no direito civil eu faço a presunção de pagamento das anteriores. Não é o que acontece aqui no direito tributário. Por exemplo, você vai pagar o seu IPTU em 10 parcelas. É necessário que você tenha o comprovante de todas as parcelas. Não basta ter simplesmente o comprovante da última parcela, ok? A disposição lá do parágrafo do inciso 2º é quase que óbvia, quando o total de outros créditos referente ao mesmo ou outros tributos. Evidentemente, se você está devendo IPVA, ICMS e ITCD, se você pagou o ITCD, isso não faz presunção de pagamento do ICMS nem do IPVA. Isso parece evidente. Além de evidente, está escrito lá no artigo 158 do CTN, ok? Muito bem. Quando a legislação tributária não dispuser a respeito, o pagamento é efetuado na repartição competente do domicílio do sujeito passivo. Isso, hoje em dia, está em franco desuso, porque a maioria dos tributos, se não a sua totalidade, é recolhida hoje através da rede bancária, ou seja, há um convênio, há um acerto, há um contrato, um ajuste entre o ente tributante e a rede bancária, para que a rede bancária possa funcionar como caixa, ou seja, recebe o dinheiro devido a título de crédito tributário. Nem sempre foi assim. Já houve uma época em que, quando o sistema bancário não era tão desenvolvido como hoje, nas cidades do interior haviam as coletorias públicas, que era uma função exercida pelo exator público, que era uma das carreiras associadas à administração tributária do Estado. Ok? Então, em regra, pago aonde? Na repartição fazendária. Só que hoje em dia, o pagamento é feito, no mais das vezes, no banco. Ok? Muito bem. Olhe lá. Quando a legislação tributária não fixar o tempo do pagamento, o vencimento do crédito ocorre 30 dias depois da data em que se considera o sujeito passivo notificado do lançamento. Então, olha só, lá no direito tributário, eu te notifico para pagar. Notificação para pagar. Notificação para pagar vem normalmente nos seguintes termos: pague, então pagamento, ou recurso administrativo. O prazo, a menos que a lei diga em sentido contrário, é de 30 dias. 30 dias contados a partir de quando? Contados a partir da data de recebimento da notificação. Então, a partir do momento em que você recebe a notificação, eu conto 30 dias para que você possa pagar. A partir do momento em que venceram-se os 30 dias e você não pagou, você está em mora. A mora do crédito tributário opera-se ex lege, ou seja, não preciso de notificação para te constituir em mora. Você tem, em regra, 30 dias para pagar. Não pagou, já está em mora. Não preciso te notificar especificamente para isso. Ok? Muito bem. Parágrafo único. A legislação tributária pode conceder desconto pela antecipação do pagamento, nas condições que estabeleça. Isso a maioria de nós conhece, principalmente no que diz respeito ao IPVA e ao IPTU. É comum o município e o Estado concederem desconto para pagamento antecipado e à vista do IPTU e do IPVA.
Normalmente o desconto é da ordem de 3%, não chega muitas das vezes a 5%, claro, mas não deixa de ser um desconto e está expressamente autorizado lá no parágrafo do artigo 159, é isso? Não, 160 do CTN, claro? Muito bem, olhe lá, artigo 161, vai falar da mora ex lege. O crédito não pago, não integralmente pago no vencimento, é acrescido de juros de mora, seja qual for o motivo determinante da falta. Quero dizer, não interessa por que você não pagou. Não pagou porque não tem dinheiro, não pagou porque esqueceu, não pagou porque estava viajando, não interessa. Não pagou, você está em mora, claro? Então, sem prejuízo da imposição das penalidades cabíveis e da aplicação de quaisquer medidas de garantia previstas nessa lei ou em lei tributária. Então, olha só, não pagou, claro? Eu tenho que crédito tributário vencido e não pago chama-se dívida tributária. Dívida tributária. Então, crédito tributário vencido e não pago chama-se dívida tributária. Claro? Chama-se dívida tributária. Ora, a dívida tributária, eu vou nominar aqui como DA. Não, DA é dívida ativa. E apaguei demais, né? Então, vamos voltar aqui. Crédito tributário vencido, não pago, faz nascer a dívida tributária. Agora sim, a dívida tributária é composta do crédito tributário mais correção monetária, que não é pena, os juros, que na verdade é o aluguel pelo dinheiro que você não pagou, então também não é pena, e a multa, essa sim é penalidade. Então, não pagou, você está sujeito ao acréscimo da correção monetária, dos juros, sem prejuízo da imposição de penalidades, ok? A soma disso tudo é a dívida tributária. Claro? Muito bem, voltemos para o CTN para dizer mais. O disposto nesse artigo, aliás, se a lei não dispuser de modo diverso, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês. Em relação aos tributos de natureza federal, a lei dispõe de modo diverso. Eles são corrigidos e remunerados pela taxa Selic. Aqui em Belo Horizonte, se não mudou, o crédito tributário vencido e não pago era corrigido pelo índice de preços ao consumidor, índice de preço ao consumidor ampliado, então IPCA
que é um índice, se não me engano, divulgado pelo IBGE, acrescido de 1% ao mês. Então, correção monetária pelo IPCA-E e juros de 1% ao mês. Em se tratando de tributos federais, a correção e os juros são aplicados mediante a taxa Selic, ok? Muito bem. O disposto nesse artigo não se aplica na pendência de consulta formulada pelo devedor dentro do prazo legal para pagamento do crédito. Claro, repare só, a legislação do IPI é extremamente complexa, principalmente no que diz respeito à classificação dos produtos, ou seja, cada classificação, cada produto tem uma classificação na tabela de incidência do IPI. Por exemplo, isso aqui, o que é isso? Você vai dizer, é uma caneta. Mas será que é uma caneta mesmo? É uma caneta que escreve em lugares próprios. Olha só, ela escreve aqui, mas não escreve no papel. Então, quer dizer, a princípio não é caneta, na verdadeira acepção da palavra. Você vai dizer, é uma caneta eletrônica. Tá bom. Se não é uma caneta eletrônica, se não é uma caneta comum e é uma caneta eletrônica, aonde que ela está classificada na tabela do IPI? Ora, pode haver uma dúvida. Então, você não sabe se ela está classificada, vamos supor, canetas alíquota do IPI 10%. Similares. Caneta eletrônica. %. Similares, ou melhor dizendo, vamos colocar aqui, outras canetas, 20%. Ora, você tem dúvida então? Você tem dúvida se essa caneta especificamente aqui, essa aqui que está na minha mão, se classifica como canetas, pura e simplesmente, caneta eletrônica ou outras canetas. Veja que a alíquota é diferente. Então, se você classificar como caneta comum, a alíquota é 10%. Por outro lado, se você classificar como outras canetas, você vai classificar em 20%. Ou seja, você vai fazer incidir uma alíquota de 20%. Ora, eu não sei, eu tenho dúvida sobre a real classificação dessa caneta. Então, nessa hipótese, eu faço uma consulta. Ou seja, eu pergunto à autoridade administrativa, olha aqui, essa caneta aqui, qual é a classificação dela? É caneta? É caneta eletrônica? É outras canetas? Então, veja só, enquanto a Receita não responder a essa consulta, eu não estarei em mora. Claro, olhe lá o que diz o procedimento da consulta. Previsto lá na Instrução Normativa 740 da Receita Federal. A consulta eficaz, formulada antes do prazo legal para o recolhimento do tributo, impede a aplicação de multa de mora e de juros de mora. Lógico, enquanto houver pendência da consulta, enquanto você não tiver ciência de como é a classificação, não há nem multa de mora e nem juros de mora. Claro? E
a partir da data do protocolo da consulta até o 30º dia seguinte da consulta. Então, a rigor, o que a consulta faz? Ela posterga a data de vencimento. Ela posterga a data de vencimento. Como assim posterga? Empurra para frente até o 30º dia após a solução da consulta. A consulta tem efeito vinculante, ou seja, se a Receita diz que é canetas, a classificação dessa caneta aqui, e a alíquota é 10%, a Receita está vinculada a essa classificação que ela mesma fez para essa caneta que nos serve de exemplo. Ok? Muito bem. Olhe lá. O pagamento é efetuado em moeda corrente. Isso aqui é o mais comum. Claro, em moeda corrente. Eu só de sacanagem, eu quero pagar tributo em moedas de 1 centavo. Vou passar um ano inteiro juntando moeda de 1 centavo, mas no dia de pagar eu vou juntar esse tanto de moeda de 1 centavo e vou levar para a autoridade administrativa. Ela tem que receber. Mas eu não tenho como contar essas moedas aqui, eu não tenho uma máquina mais para contar a moeda. O problema é seu, meu amigo, conte na mão. Claro? Então, em regra, o pagamento é feito em moeda corrente. Cheque ou vale postal. O cheque todo mundo conhece, mas o vale postal muita gente não conhece. O vale postal é de uma época em que o sistema bancário não era tão desenvolvido como hoje. Então era comum para você mandar dinheiro para uma outra localidade, você ir até a agência de Correios, comprar um vale postal, ou seja, entregava o dinheiro para o Correio mandava uma carta para a pessoa destinatária, que era o vale postal. De posse dessa carta, desse vale postal, essa pessoa destinatária ia ao Correio, se identificava e sacava o dinheiro que foi remetido através do vale postal. Ok? Muito bem. Nos casos previstos em lei, em estampilha, papel selado ou por processo mecânico. Estampilha é um selinho. Claro, hoje não se paga mais imposto por estampilha, não se paga mais. Mas já houve uma época que era assim. Muito provavelmente, se você já foi à casa, se no meu caso é da minha avó, no seu caso vai ser pelo menos na casa da sua bisavó. E olhou nos móveis antigos, nos móveis bem velhos, você pode encontrar no fundo dos móveis uma série de selos obliterados, ou seja, carimbados pela autoridade administrativa. Nessa época, aplicar os selos no produto era fazer prova de que o imposto referente àquele imóvel, àquele produto, havia sido recolhido. Claro, isso não funciona mais assim. Hoje as estampilhas servem para o maço de cigarro, para as bebidas, para a máquina de relógio. Agora, essa estampilha é simplesmente para controle de quantidade e não para comprovação do recolhimento de tributo. Ok? Muito bem, olhe lá. A imputação é uma forma de distribuir o valor pago entre vários créditos tributários. Então, olha lá. Existindo simultaneamente 2 ou mais débitos vencidos do mesmo sujeito passivo para com a mesma pessoa jurídica de direito público, relativa ao mesmo ou a diferentes tributos,
ou provenientes de penalidade pecuniária ou juros de mora, a autoridade administrativa competente para receber o pagamento determinará a respectiva imputação, obedecidas as seguintes regras na ordem que são enumeradas. Então, vamos imaginar aqui a seguinte situação. Você deve ao Estado de Minas Gerais, então você deve ao Estado de Minas Gerais os seguintes valores: IPVA R$10, ICMS R$20, contribuição de melhoria R$30 e valores na condição de responsável R$40. Então, ao todo, você deve R$100 para o Estado, claro? Mas você não tem os R$100, ou seja, o dinheiro que foi arrecadado eventualmente com leilão dos seus bens foi de R$80, claro? Então vamos ver lá quem é que recebe primeiro. Olha lá, em primeiro lugar, aos débitos por obrigação própria, e em segundo lugar, aos decorrentes da responsabilidade tributária. Então, olha lá. O que é de obrigação própria? Isso aqui é de obrigação própria, isso aqui é de obrigação própria, isso aqui é de obrigação própria, isso aqui é na condição de responsável. Então, esses aqui em primeiro lugar. Claro? Depois daqueles ali, esse aqui, segundo lugar. Muito bem. Primeiramente, as contribuições de melhorias. Então, vejamos. Primeiro, a contribuição de melhoria. Então, dos R$80, eu vou tirar 30. Claro? Vão sobrar 50. Então, eu já paguei as contribuições de melhoria. Muito bem. Depois, as taxas e, por fim, aos impostos. Taxas eu não tenho, e agora os impostos, claro? Então, olhe lá, vou pagar o IPVA, vou pagar o ICMS, menos 30, sobram R$20, claro? Sobram R$20. Por ordem decrescente dos prazos de prescrição, na ordem crescente dos prazos de prescrição, ou seja, pago primeiro aqueles que estão para prescrever primeiro, e depois na ordem decrescente dos montantes. Pago primeiro os valores maiores, depois pago os valores menores. Ora, aqui no nosso exemplo, sobrou para pagar o que? Agora, aquilo que eu devo na condição de responsável. Eu devo 40 como responsável, mas só tenho 20. Então, eu pago 20, não tem mais dinheiro e fica faltando R$20 para pagar na condição de responsável. Fazer essa divisão, ou ao ato de fazer essa divisão, dá-se o nome de imputação, claro, dá-se o nome de imputação, ok? Muito bem. Vejamos o que tem agora sobre o pagamento. Era isso que eu tinha para dizer para vocês, ok? Sobre o pagamento, era isso que eu tinha para dizer para vocês. A próxima forma, ou a próxima espécie de extinção do crédito tributário é efetivamente a compensação. Compensação é lá Instituto do Direito Civil. Vejamos, lá no artigo 68,
368 do Código Civil diz lá: se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se até onde se compensarem. Lógico, veja só, se você me deve R$10 e eu te devo R$5, não é necessário que eu receba os 10 para depois te pagar os 5 ou vice-versa. Podemos fazer um encontro de contas. Você me deve 10, eu te devo 5, e compensamos aquilo que for possível, os R$5, e você me paga o saldo, ou seja, você me paga R$5. Claro, esse instituto é lá do direito civil. Lá no direito civil, eu não preciso de outra lei autorizando a compensação. Ao contrário, aqui no direito tributário eu preciso sim. Vejamos lá. A lei pode, então quer dizer, é uma faculdade e assim mesmo depende de lei. Então, ao contrário do direito civil, aqui no direito tributário eu preciso de lei autorizando a compensação. Então, a lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a fazenda pública. Então, olha só, a compensação não é um direito líquido e certo seu, contribuinte. É necessário que haja uma lei autorizando a compensação. E essa autorização vai ser nos exatos termos da lei. Não quer? Não gostou? Paciência. Claro, é só não fazer a compensação. Pergunta que aluno faz com muita frequência: eu posso compensar os créditos que eu tenho de precatório? Depende. Se houver lei autorizando, sim. Se não houver lei autorizando, não. Ah, mas eu tenho crédito contra a fazenda pública. Você tem o crédito perfeitamente, mas a compensação depende de lei. Claro, se não houver autorização em lei, você não pode efetuar a compensação. Ok? Muito bem. Sendo vencendo o crédito do sujeito passivo, a lei determinará, para os efeitos desse artigo, a apuração do seu montante, não podendo, porém, combinar redução maior que o correspondente ao juro de 1% ao mês, pelo tempo a decorrer entre a data da compensação e do vencimento. Esse detalhe aqui é um detalhe muito mais de natureza financeira do que de natureza jurídica. Olha só. Imagine que aqui você deve R$100. Claro, você deve R$100. Você tem um crédito a vencer no valor de R$150. Claro, mas vai vencer daqui a quanto tempo? Daqui a 10 anos. Daqui a 10 anos. Você quer compensar hoje? Você tem que fazer uma operação aritmética de maneira a trazer esse valor para a data de hoje. Então, vamos colocar aqui momento 2, fala momento 2, mas escreve momento 1, é difícil, né? Momento 2 e momento 1. Ora, os R$150 no momento 1 é igual aos R$150 no momento 2 menos alguma coisa. Claro, esse alguma coisa aqui são os juros que vão vencer ao longo desse período, ok? Ao longo desse período. Muito bem. Veja, eu sei que quando coloca número, a coisa não fica muito fácil para você não, né? Em regra, eu sei que tem gente que é craque em conta, em número, em economia e outras coisas mais, mas eu sei que em regra,
colocou número, o raciocínio do advogado fica um pouco prejudicado, claro? Mas é só para você entender o que está escrito lá nesse artigo, claro? Muito bem. Olha lá o que está escrito no artigo 170, letra A. É vedada a compensação mediante aproveitamento de tributo, objeto de contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado da respectiva decisão judicial. Ora, senhores, faz todo sentido do mundo. Você só tem certeza do seu crédito depois do trânsito em julgado da decisão. Ok? Muito bem. A transação. A transação nada mais é que o acordo. Claro? Acordo conhecido de todos aqueles que militam lá na Justiça do Trabalho. O acordo também é cabível nas ações do direito civil. Claro? Lá na Justiça do Trabalho, se o juiz não propuser ou não indagar da possibilidade de existência de acordo, se não me engano, é caso de nulidade da decisão, ok? Agora, aqui no direito tributário, essa transação tem alguns detalhes a serem observados. Vejamos o que diz o Código Civil. Olhe lá, é lícito aos interessados prevenirem ou terminarem o litígio. Prevenirem ou terminarem o litígio mediante concessões mútuas. Então, a transação pressupõe concessões mútuas. Claro? Concessões mútuas, ou seja, eu abro mão de alguma coisa e a outra parte abre mão de alguma coisa também. Aqui no CTN diz lá, a lei pode facultar. Então, ao contrário do que acontece no direito civil, a transação aqui não depende só da vontade, e sim de lei. Transação aqui é lei. Nas condições que estabeleça ao sujeito passivo e ativo, celebrar transação que, mediante concessões mútuas, importe em determinação do litígio. Aqui, senhores, na verdade, está errado. A gente devia ler e está escrito no próprio CTN errado, né? A gente deve ler terminação e não determinação do litígio. Então, que importe em terminar o litígio, claro? E consequente extinção do crédito tributário. Eu costumo brincar que o cliente leigo muitas das vezes vira para você na sua inocência jurídica e diz assim, vai lá, conversa com alguém e diz que eu pago à vista, mas eu quero um desconto. O que ele está propondo? Uma transação. A transação só pode ocorrer se houver lei autorizando. Se não houver lei autorizando, pode esquecer, porque ainda que você proponha, o procurador do outro lado não está autorizado a celebrar transação com você. Ok? Muito bem. A remissão. Remissão, quem é religioso, quem reza muito, né, com certeza já disse um dia que crê na remissão dos pecados, ou seja, no perdão dos pecados. O termo remissão aqui também é de perdão, claro, é de perdão. Então, olha lá, o que diz o artigo 172? De novo, a lei pode autorizar a autoridade administrativa a conceder, por despacho fundamentado, remissão total ou parcial de tributo. Então, olha lá, remissão total ou parcial do crédito tributário, atendendo, primeiro,
a situação econômica do sujeito passivo, ao erro ou ignorância excusáveis do sujeito passivo quanto à matéria de fato, a diminuta importância do crédito tributário, as considerações de equidade em relação com as características pessoais ou materiais do caso, as condições peculiares a determinada região do território da entidade tributante. Olha só, eu já disse a vocês que no final de 2008, uma tragédia natural se abateu sobre o estado de Santa Catarina, fazendo praticamente derreter a região do Vale do Itajaí. Claro? Muito bem. Imagine que nessa situação em que você já perdeu a família, já perdeu a sua história de vida, já perdeu a sua capacidade de ganhar dinheiro, claro, você ainda esteja devendo, por exemplo, R$100 de IPTU. Seria uma situação que, com base nas condições peculiares de determinada região da entidade tributante, viesse a se conceder uma remissão, ou seja, um perdão. Claro, lógico, a situação já está tão dramática para você e eu ainda vou ficar brigando com você por causa de R$100 de tributo. Não faz o menor sentido. Claro? Olhe lá, o despacho nesse artigo não gera direito adquirido, aplicando-se, quando cabível, o disposto no artigo 155. Lógico, porque muitas das vezes a remissão é de natureza condicionada. Por exemplo, eu digo o seguinte: quem fizer prova de que mora na região atingida pela catástrofe natural no Vale do Itajaí, fica livre do pagamento. Ora, você faz falsa prova de que mora na região do Vale do Itajaí. Você faz falsa prova, as consequências disso estão lá no artigo 155 do CTN. Quero dizer, se você faz falsa prova, você vai perder o benefício e vai ter que pagar desde o vencimento, acrescido de juros, correção monetária e multa moratória. Ok? Muito bem. A conversão do depósito em renda. Então, olhe lá. Quando nós falamos das hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, o que eu disse a você? Eu disse que você faria um depósito integral do montante com o objetivo de suspender a exigibilidade do crédito tributário. Suspender a exigibilidade do crédito tributário. Claro? Ora, encerrada a lide, o que pode acontecer? Contribuinte vencedor. Contribuinte vencedor, esse dinheiro é dele. Claro, esse dinheiro é dele. O juiz expede um alvará, ele vai no banco depositário e saca esse dinheiro. Claro? Por outro lado, ente tributante vencedor. Ora, nessa hipótese, se o juiz mandar entregar o dinheiro para o sujeito passivo, muito provavelmente o fisco não veja esse dinheiro nunca mais. Claro, nunca mais. Então, nessa hipótese aqui, é melhor que o juiz determine a conversão. Conversão do depósito
Que depósito é esse? É esse aqui que você fez para suspender a exigibilidade do crédito tributário. Conversão do depósito em renda. Em renda de quem? Em renda do ente tributário, do ente tributante com o qual você estava brigando ou pelejando. Ok? Muito bem. O pagamento antecipado e a homologação. Olha só, quando nós estudamos aqui o lançamento por homologação, o que eu disse a você? O tempo passa, você pratica o fato gerador de um tributo sujeito a lançamento por homologação. Passado um tempo, eu vou botar aqui na mesma linha, mas não obrigatoriamente na mesma data, você tem que fazer um recolhimento antecipado. É o que a gente chama vulgarmente de pagar, mas na verdade isso aqui é um recolhimento antecipado. Até o dia 30 de abril agora, você fez um recolhimento antecipado da primeira parcela ou parcela única, conforme seja a sua opção em relação ao imposto de renda. Claro? Muito bem. Em se tratando de lançamento por homologação, o prazo o prazo de 5 anos, diante da inércia da Fazenda Pública, o que eu tenho? A homologação tácita. A homologação tácita. O que diz essa hipótese do artigo 156? Recolhimento antecipado mais homologação tácita é igual à extinção do crédito tributário. Ao longo desses 5 anos, a Fazenda pode ter vindo te fiscalizar, encontrou tudo correto e homologou expressamente. Ora, o que diz o artigo 156? Recolhimento antecipado mais homologação expressa é igual à extinção do crédito tributário. Claro? Extinção do crédito tributário. Muito bem. A decisão administrativa irreformável. A decisão administrativa irreformável. Lógico, se o próprio credor disse que não deve nada a você, evidentemente essa decisão definitiva não te faz dever mais nada. Claro? E por último, aquilo que diz, quase último, a decisão judicial passada em julgado. Ou seja, se o judiciário disse que você não deve, você não deve. Se a voz do judiciário não for para ser respeitada, nós não estamos num estado de direito, ok? E por último, a dação em pagamento em bens móveis. A dação em pagamento em bens imóveis, ok? Imóveis, móveis não, imóveis. Olha lá. A dação em pagamentos depende de lei. Se falar, já sei como é que é isso. Meu vizinho não pagou o tributo, perdeu a casa dele. Não é nada disso. Aqui há uma lei autorizando e você expressamente entrega uma casa, um imóvel seu para pagamento de tributo. As condições estão definidas nessa lei. Ou seja, tem troco, não tem troco, qual é que vai ser a forma de avaliação, tudo isso vai estar a depender de lei. Ok? Muito bem, pessoal. Nós encerramos aqui, então, o tema sobre extinção do crédito tributário. Faltou ver o quê? Faltou ver a parte de prescrição e decadência, que, dada a sua complexidade, é objeto de uma aula específica. Claro? Faltou ver também o resultado da consignação em pagamento, ou seja, a consignação em pagamento julgado procedente
é causa de extinção do crédito tributário também. Ok? Pessoal, então, mais uma vez agradeço ao professor Carlos Cruz a gentileza e ficamos por aqui até a próxima aula. Para você do curso preparatório para a segunda etapa do exame de ordem em Direito Tributário e para você, aluno do 9º período da Faculdade Padre Arnaldo Jansen. Um abraço, fiquem com Deus e até mais.